Boa noite a todos os seguidores do nosso canal Vale a Pena Comprar. O vídeo de hoje vai ser uma lista de 10 livros que você precisa ler para entender globalismo. Claro, não são os únicos livros disponíveis sobre o assunto, mas é uma lista que, junto com a página Conservadorismo do Brasil, nós fizemos e acreditamos que realmente vale a pena verificar essas obras. Antes de tudo, eu queria agradecer porque o canal é muito novo, mas os últimos 2 vídeos tiveram uma excelente recepção. Nós estamos aí com 100% de likes nos nossos vídeos, né? 100% de curtir. Provavelmente alguém, quando vê esse vídeo, vai lá e vai clicar em não curtir só para quebrar a nossa invencibilidade. Mas até agora a recepção está maravilhosa. Os 2 últimos vídeos, tanto a lista de livros que nós recomendamos sobre conservadorismo, quanto a nossa avaliação do livro do Flávio Gordon, foram muito bem recebidas. Então, muito obrigado a todos os 7.000 seguidores do canal, e isso motiva a gente a continuar fazendo novos vídeos e criando mais conteúdo. Então, vamos começar aí a lista de hoje. O primeiro livro que nós recomendamos para você entender o globalismo se chama Introdução à Nova Ordem Mundial. O autor desse livro é o Alexandre Costa, e é um livro que poderia levar o título de O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota Globalista, porque ele vai condensar e ordenar, numa linguagem simples, numa linguagem clara, as informações e as fontes essenciais sobre a elite globalista ocidental, os planos, mentalidade, meios de ação. É um livro muito bom para você dar para quem nunca sequer escutou a expressão globalismo, porque é um livro introdutório, mas realmente com muito bom conteúdo. Então, Introdução à Nova Ordem Mundial, do Alexandre Costa. O segundo livro também é um livro introdutório. Na verdade, esse foi um debate que foi travado décadas atrás entre o Alexandre Dugin, um cientista político russo, e o Olavo de Carvalho. E esse debate, ele foi um debate por meio de cartas de correspondência, que depois foi compilado e se tornou esse livro, Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. Esse debate teve momentos bastante acalorados, bastante polêmicos, e os debatedores partiram de posições radicalmente diversas, cada um deles esclarecendo como eles viam o atual conflito de interesses no plano internacional e elucidando quem são os principais atores e quais as forças e objetivos envolvidos. Você pode discordar do Guim, você pode discordar do Olavo de Carvalho. Eu, em vários momentos, discordo de ambos deles, mas também acho que ambos, em alguns momentos, falam coisas corretas. Mas o livro em si é um livro que tem conteúdo que vale a pena ser lido. Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. Debate entre Alexandre Dugin e Olavo de Carvalho. O próximo livro também é do Olavo de Carvalho, chama Nova Era e a Revolução Cultural. E a Nova Era, no caso, é aquilo que o Fritjof Capra, ele foi um festejado porta-voz. E a Revolução Cultural, que a segunda parte do título do livro, vai se referir ao conceito de Antônio Gramsci, o gramscismo. Para quem viu o nosso último vídeo, livros que todo conservador deveria ler, um desses livros vai justamente falar sobre as ideias gramscistas, a ideia da prisão de 1000 janelas. Pois bem, o livro A Nova Era e a Revolução Cultural, ele vai traçar um paralelo entre as semelhanças de Capra e Gramsci. Ambos pretendem introduzir no espírito humano modificações vastas, profundas e irreversíveis. Ambos convocam a ruptura com o passado e propõem à humanidade um novo céu, uma nova terra. A primeira vem alcançando imensa repercussão nos círculos científicos e empresariais brasileiros. A segunda, o gramscismo, sem fazer tanto barulho, exerce há 3 décadas uma influência marcante no curso da vida política e cultural no Brasil. O próximo livro se chama Maquiavel Pedagogo. Esse livro vai falar sobre o livro do Bernardini, né, Pascal Bernardini, vai falar sobre uma revolução silenciosa, antidemocrática e totalitária, que faz dos povos meras massas ignorantes e totalmente submissas à classe governante. Essa revolução, ela vai ser ilustrada de maneira exemplar no livro, e bem como a filosofia manipuladora e ditatorial, que tem abrigo na chamada Nova Ordem Mundial.
Essa filosofia é imposta por meio de ações sutis e indiretas, porém poderosíssimas, gerando resultados catastróficos para a inteligência humana. E muitas vezes, isso tudo é feito usando como instrumento o sistema de educação. Então isso já dá para entender porque o livro chama Maquiavel Pedagogo. O próximo livro, um clássico do Ion Mihai Pacepa, é chamado Desinformação. Nesse livro, através de exemplos concretos tirados da história mundial recente, que ao contrário do que nós podemos imaginar, a princípio, desinformação e informação não são a mesma coisa. Desinformação e informar de maneira errada não são a mesma coisa. A desinformação ela é uma ação estratégica, não é um erro, não é uma trapaça, mas é uma estratégia bem delineada que inclusive foi e continua sendo utilizada em larga escala por serviços de inteligência para transformar a maneira como o homem e a sociedade interpretam os acontecimentos e a realidade. Tudo fica mais interessante ainda quando você percebe que o autor desse livro, o Pacepa, ele foi ele mesmo um agente secreto do serviço secreto comunista da Romênia. Então, é alguém que sabe do que está falando. O próximo livro, 10 maneiras de destruir a imaginação de seu filho. E nesse livro, vai ser tratado um modelo de educação infantil contemporâneo. Um modelo que não só é ineficiente na criação de um adulto maduro, como é nocivo às faculdades mentais de uma criança, especialmente a imaginação. Mais do que um diagnóstico assombrosamente preciso dos desastres pedagógicos implementados ao longo das últimas décadas, não só nos Estados Unidos, embora o livro usa muitos exemplos dos Estados Unidos, exemplos esses que explicam a decadência atual daquele país, mas o autor vai indicar o que diferentes partes do mundo têm em comum. E o que eles têm em comum é um ataque à faculdade imaginativa das crianças. E por fim, o autor vai colocar alguns procedimentos que são possíveis para reverter esse quadro. Para quem quer saber como não criar os seus filhos, essa é uma leitura urgente. 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho. O próximo livro da lista, Corrupção da Inteligência. Nesse a gente não vai falar muito, até porque a gente fez um vídeo inteiro sobre a corrupção da inteligência. Clica ali no nosso canal e procura 3 vídeos atrás que você vai achar. Mas é um livro que, assim, sublime. E vai falar que sobre como na última década os brasileiros eles se encontraram submetidos a um processo de corrupção endêmica e institucionalizado sem precedentes. Mensalões, petrolões e outros, a nação viu embasbacada como corruptos e corruptores descreviam em um tom de banalidade alguns dos esquemas que possibilitaram o desvio de bilhões de dólares dos cofres públicos. E mais do que isso, a transformação do Estado brasileiro e de suas instituições em instrumentos úteis a interesses partidários dos mais sórdidos. O livro vai falar sobre o Brasil que o PT criou, um Brasil com instrumentos perigosos, uma realidade feia, uma situação miserável e insustentável. A corrupção da inteligência do Flávio Gordon. O próximo livro se chama Poder Global e Religião Universal. E como você pode perceber pelo título, vai falar sobre a situação da igreja. Uma crise grave. Uma crise que nós temos a impressão de que não se esconde de ninguém as dimensões cataclísmicas, tanto no respeito à vida humana quanto à família. E quando a gente fala em igreja aqui, a gente não está falando de uma igreja específica, mas a gente está falando de um conjunto geral das religiões cristãs e ocidentais. Essa crise de fé, mais do que uma crise da igreja, uma crise de fé. O autor, Michael Chuyans, ele vai afirmar que, sem dúvida nenhuma, que a nova ordem mundial, do ponto de vista cristão, é o maior perigo que ameaça a igreja desde a crise ariana do século IV, quando, nas palavras atribuídas a São Jerônimo, o mundo dormiu cristão e com um gemido acordou ariano.
Soma-se a essa atitude vacilante de muitos católicos a ditadura do politicamente correto, muito mais sutil que as anteriores e que reivindica a cumplicidade da religião. Ela não vai só combater a religião, mas ela vai procurar transformar a religião por dentro. Uma religião que, por sua vez, não pode intervir nem na forma de conduta, nem no modo de pensar. Uma religião censurada. O próximo livro é de um escritor com um nome bastante complicado, mas que eu felizmente consigo pronunciar, porque eu falo a língua desse escritor, Andrzej Lobachevsky. O livro se chama Ponerologia, Psicopatas no Poder, esse livro do Lobachevsky. E é um livro que vai falar sobre uma classe de psicopatas que tem a agressividade mental suficiente para se impor a toda uma sociedade por esses meios, pelo meio da agressão. E como foram descobertos que quando os psicopatas dominam, a insensitividade moral se espalha por toda a sociedade, roendo o tecido, roendo as relações humanas, o tecido social e fazendo da vida de todo mundo um inferno. E outro ponto também foi a descoberta de que como isso não acontece porque a psicopatia é contagiosa, mas sim porque aquelas mentes menos ativas, um tanto tontas, vão se adaptando às novas regras e valores, e elas se tornam presas de uma sintomatologia claramente histérica, histeriforme. O próximo livro, e o último da lista de hoje, Como Vencer a Guerra Cultural, do Peter Kraft. E nesse livro ele vai falar sobre a verdadeira natureza da guerra cultural, uma guerra entre a cultura da vida e da morte. O autor, Kraft, ele identifica os inimigos reais que estão diante da igreja e indica os principais campos de disputa. E por fim, ele vai nos dar uma estratégia para a luta e vai equipar os cristãos com as armas necessárias para uma campanha bem sucedida. Então, essa é a nossa lista de 10 livros para você entender o globalismo. Claro, tem muito mais. Se você tem alguma ideia de livro, alguma sugestão, coloca nos comentários que nós vamos revisar e podemos fazer até um vídeo a respeito. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. E se você tem alguma ideia, se você odiou esse vídeo, se você, sei lá, reclama do meu sotaque estranho, pode colocar nos comentários, não tem problema nenhum, a gente está aberto a críticas. E até o próximo vídeo. Um bom final de semana.